Olá a todos e todas, meu nome é Leonardo, eu componho a diretoria de Serviços de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e Diversidade, e nós estamos aqui hoje gravando esse material para divulgar para vocês o trabalho de uma instituição parceira da Secretaria de Estado de Educação, que é o Instituto Auschwitz. O Instituto Auschwitz tem uma série de programas vinculados a ações educativas, e esta parceria com a Secretaria de Educação tem como propósito partilhar essas experiências, né, construindo estratégias de formação continuada com os professores. E hoje nós temos a Isadora, que representa o Instituto, né, e eu vou pedir que ela, inicialmente, apresente o Instituto para aqueles professores que, porventura, possam não conhecer, né, e depois a gente vai falar a respeito das variadas ações que o Instituto realiza, né, e quais delas a gente pode, aqui no Distrito Federal, ter acesso a partir dessa parceria que já existe há um tempo e que continuará a existir, né? A gente está renovando essa parceria. Então, o nosso intuito hoje é que ela apresente e conversamos mais sobre essa parceria. Isadora, muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Diga para nós o que é o Instituto Auschwitz e o que trabalho vocês têm feito mundo afora. Léo, primeiro, muito obrigada, assim, pelo convite para essa live, para a gente poder contar um pouco do nosso trabalho para os educadores do Distrito Federal. Também queria agradecer muito, em nome do Instituto, à Secretaria de Educação, que é um parceiro nosso aí desde 2019. Então, só rapidamente falar quem sou. Eu sou Isadora Souza, coordenadora do projeto Cidadania e Democracia desde a escola do Instituto Auschwitz. E o Instituto é uma ONG internacional que, através de formação e assistência técnica, a gente trabalha sempre junto com estados de diferentes partes do mundo, com o objetivo de desenvolver e fortalecer políticas, programas, projetos que previnam os genocídios e as atrocidades massivas. Então, basicamente, né, em outras palavras, a gente trabalha para prevenir violações de direitos humanos, né? Nesse trabalho de desenvolvimento e fortalecimento de uma abordagem preventiva através, né, como eu falei, de assistência técnica e da formação, sobretudo de funcionários públicos das mais diferentes áreas. Então, a gente trabalha em diferentes áreas das políticas públicas. A educação é uma área central e estratégica nesse trabalho que ele faz, porque a gente acredita que sem a educação, a gente não consegue promover, né, uma cultura de respeito aos direitos humanos, à democracia e promover a cidadania. Então, nessa direção, desde 2016, o Instituto desenvolve aqui no Brasil um projeto, que é o Cidadania e Democracia desde a Escola, que talvez algum dos professores de Brasília já conheçam. Esse projeto ele nasceu de uma parceria inicial com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que faz parte do Ministério Público Federal. Recentemente também, esse projeto conta com uma parceria com o MEC. E, bom, a gente passou ali os 2 primeiros anos desse trabalho, na verdade, fazendo um processo em 3 frentes, né, de pesquisa, do que a gente poderia ter de interessante para um projeto de prevenção às violações, de prevenção às violências e, ao mesmo tempo, né, de promoção da educação de direitos humanos no país, né? Então, pesquisas nessa área, mapeamento do que já tinha sendo feito nesse campo pela sociedade civil aqui no Brasil, para não, digamos assim, né, fazer trabalho redobrado, poder, de fato, ocupar as lacunas, o que estava faltando. E, por outro lado, também, acho que esse é um ponto importante, um processo de consulta pública aos diferentes atores que estavam envolvidos nessa agenda, né? Isso inclui tanto representantes do governo federal, organizações internacionais, também outras ONGs, né, coletivos, né, sindicatos dos professores, etc., que atuam nessa temática, e também estudantes, né, educadores, gestores escolares. A gente passou, então, foram alguns encontros durante esses 2 anos de consulta com o apoio desses entes federativos para conseguir ali estabelecer um núcleo temático do projeto e também ver o que o projeto ia de fato se tornar. Esse foi um processo, então, assim, de idealização muito importante. E a gente chegou ali à conclusão, basicamente, a partir desses processos, que o Brasil tinha uma série de marcos normativos, curriculares bastante modernos, quando a gente está falando de educação de direitos humanos. Então, isso ali na LDB, né, agora mais também
presente ali de alguma maneira na BNCC, também o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então tem uma série ali de marcos que normatizam isso, enfim, e dão as diretrizes necessárias, mas a gente percebia muito claramente que faltava, de um lado, né, materiais de apoio para desenvolver esse trabalho de maneira efetiva nas escolas, e por outro lado também a gente ainda carecia bastante de uma formação continuada de educadores para poder, de fato, desenvolver as ferramentas necessárias, né, para esse trabalho. Então, basicamente, né, o projeto o Cidadania e Democracia desde a escola, ele trabalha muito fortemente na área de formação continuada e no desenvolvimento de materiais, a partir dessas parcerias com a Secretaria de Educação, para apoiar aí os docentes, né, os educadores, a conseguirem trazer temáticas de direitos humanos relacionadas à democracia de maneira adequada, pertinente, engajada, enfim, na sala de aula, né? Então, desde que começou a implementação de 2018 até aqui, né, a gente vem trabalhando com 17 parcerias a nível estadual e 2 municipais, isso porque o projeto tem um foco, não exclusivo, mas um foco mesmo no ensino médio. E a gente também trabalha, né, em alguns âmbitos com o ensino fundamental 2, e até então aí são mais de 5 mil educadores que já passaram pelas nossas formações e cerca de 130 mil estudantes que acabaram sendo alcançados nesse percurso, né? Uma das secretarias com a qual a gente trabalha em colaboração é justamente a de Brasília. Então, enfim, acho que é isso. Muito bom. O trabalho do Auschwitz, obviamente, vem ao encontro do que nós fazemos aqui na diretoria. Inicialmente eu falei que nós fazemos parte da diretoria de Serviço de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e Diversidade, e especificamente dentro dessa diretoria há uma gerência, que é a Gerência de Educação e Direitos Humanos, né? Que é justamente o que você acabou de colocar aqui e dizer da importância da educação em direitos humanos, sobretudo para desvelar as violações, né? O Instituto Auschwitz tem um nome que remete a um campo de concentração e que é uma triste ilustração de como que os direitos humanos podem ser violados ao extremo, né? E é preciso, a partir desses erros e dessas lembranças históricas, tentar não repetir o passado, é muito ao contrário, né? E nosso trabalho aqui na Gerência de Educação e Direitos Humanos vai nessa direção, pensando em todos os recortes possíveis de violação, né? Gênero, raça, classe social, né? Etnia, nacionalidade, né? Então nós temos aqui trabalhos vinculados à pauta de imigrantes, à pauta de mulheres, à pauta indígena, à pauta de afrodescendentes e assim por diante. O acordo de cooperação que nós temos com vocês e que estamos renovando nesse instante, é importante avisar os nossos colegas professores que o acordo se renova, né, para 2025, 2026, ele prevê algumas ações, né, e uma delas é a disponibilidade de um curso, né, de formação continuada, que eu queria que você gastasse um pouquinho mais falando desse curso e dos conteúdos, e se possível, que elementos você poderia ilustrar de outras experiências, né, em estados ou municípios em que esse curso teve resultado significativo? Você falou da quantidade de docentes atingidos, né, e da quantidade de parcerias, né? Então, fala um pouquinho mais desse curso, que a gente vai divulgar ao final, hoje, uma possibilidade de formação, mas haverá no ano que vem, se tudo der certo, né, é o que nós planejamos, ofertada a todos os colegas aqui da rede, e o nosso papel aqui na SUBIM, né, na Subsecretaria de Educação Inclusiva Integral, é justamente articular ao máximo essa informação para que nós tenhamos uma adesão muito mais significativa, né, e os nossos colegas possam acessar esse curso. O que é o Cidadania desde a escola, que você coordena, e ele vai ser mais ou menos o que nós podemos ter no ano que vem, ou é um pouco diferente? Explica para nós, por favor. Certo. Léo, só antes, acho que de falar especificamente sobre o curso, fiquei com vontade de falar um pouquinho mais assim, sobre essa abordagem preventiva, esse trabalho dentro da educação de direitos humanos que a gente faz. Tudo bem? Tudo bem. Então, como eu estava falando, né, o Instituto ele trabalha com essa perspectiva da prevenção de violações de direitos humanos. Eu acho que muito na linha do que você comentou, Léo, né, a ideia de trazer o nome, né, que faz memória ao que foi o período do Holocausto,
está muito relacionado à ideia do nunca mais, né? Então, que eventos, né, como o que aconteceu no Holocausto não se repitam em tempo, né, e lugar nenhum da história, né? O que o passado violento não se repita. Então, bom, a gente parte, né, do entendimento que essas violações de direitos humanos, elas não acontecem da noite para o dia, elas são um processo. E nesse processo, a gente é capaz de identificar o que a literatura que trabalha com prevenção ao genocídio e atrocidades chama de fatores de risco e trabalhar para interromper ou mitigar esses riscos, né? Nesse sentido, a gente distingue 3 tipos de prevenção: a primária, a secundária e a terciária, né? A prevenção primária, ela se refere a essa análise desses fatores de risco e ela se concentra muito fortemente nas ações de promoção de proteção aos direitos humanos e nas ferramentas e no fortalecimento do Estado de Direito, né? Então, acho que a prevenção primária aí é tudo que a gente faz, né, para evitar que essas violações aconteçam. A secundária, elas incluem ferramentas para tentar mitigar os efeitos quando tem um conflito, uma crise já em andamento. E a terciária tem a ver com as medidas necessárias no pós-crise, né? No pós-conflito, né? Para a gente tentar reconstruir, reabilitar, do ponto de vista social, uma sociedade que foi violentamente violada, né? Então, assim, as políticas educacionais, elas são importantes nessas 3 dimensões, se a gente dividir muito didaticamente, claro que essas coisas se misturam, mas fundamentalmente quando a gente está falando de prevenção primária. Então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido, né, de fato poder fazer proteção dos direitos humanos, né, através da educação, fomentar uma cultura de direitos humanos e fortalecer, né, a democracia. Então, no Brasil, quando a gente está falando de fatores de risco aqui no Brasil, eu acho que vai muito de encontro do que você falou e das suas preocupações, da sua gerência, a gente está falando principalmente de uma sociedade que é profundamente desigual, né, atravessada por distintas dinâmicas de discriminação e opressão, que também são produzidas e reproduzidas no ambiente escolar, né, uma herança autoritária, elitista e uma banalização da violência mesmo, né. Então, acho que todo o trabalho, digamos assim, do projeto, do ponto de vista temático, né, vai no sentido de poder adereçar questões como essa, né. Eu acho também que mais recentemente a gente vem vendo, né, também problemas mais relativos à questão do aumento, né, do discurso de ódio na internet, no fenômeno da desinformação, da polarização, da falta de diálogo, né, isso tudo são temáticas muito caras, assim, ao ambiente escolar e que a gente tem visto também como isso tem atravessado, né, o ambiente escolar, por exemplo, com aumento de casos de violência, né. Então, peguei um dado aqui, mas segundo o grupo de trabalho de especialistas em violências nas escolas, né, do governo federal, esse dado é de 2023, né, foram entre 2002 e 2023, 36 ataques às escolas, que resultaram em uma série de vítimas, e uma a cada 3 ocorrências de violência extrema foram registradas em 2023, então é um fenômeno, assim, que a gente tem lidado bastante na atualidade. Bom, daí, nesse trabalho preventivo, a gente vê a educação em direitos humanos como um farol, né? E eu acho que tem 2 dimensões bastante importantes e que eu acho que o curso tenta trazer um pouco isso, né? Primeiro que quando a gente está falando de educação em direitos humanos, a gente está falando na educação básica, né? Porque isso pode atingir muitas áreas diferentes. A ideia da gente poder trabalhar de maneira transversal os direitos humanos, né? A democracia, e pensar ali, né, em temáticas, em conhecimentos que são relevantes dos estudantes terem, mas também propiciar a vivência, né, em direitos humanos. Por isso que a gente fala que não é só uma educação para os direitos humanos, mas em direitos humanos. Então tem um sentido de sensibilização, né, uma educação afetiva mesmo, né, para que isso de fato propicie transformação de hábitos, de valores, né, e enfim, né, seja uma transformação mais profunda. E eu acho que tem muito fortemente a educação em direitos humanos, quando a gente está falando sobre isso, a gente está, né, como destacou, né, a Maria Vitória Benevides, que é uma pessoa importante quando a gente está falando de educação em direitos humanos no Brasil, a gente está pensando em não só, né, transmitir um conjunto de valores, de hábitos, de comportamentos mais de respeito, né, mais democráticos, mas também num sentido radical de buscar transformar essas dinâmicas iguais que a gente vinha falando. Então, né, autoritárias, violentas. Então, eu acho que isso tudo está no horizonte, assim, né, do projeto. Sobre o curso,
Então, a formação, né? A formação de professores, ela é um elemento central do projeto Cidadania e Democracia desde a escola. Essa formação, ela vem acompanhada, né, de uma série de materiais de apoio. Então, para a gente poder, né, todos os professores, todos os nossos materiais, etc., são públicos, né, disponíveis para download online, mas a gente acha que, de fato, né, isso vir acompanhado de uma formação ali sistematizada, estruturada, faz bastante diferença. Então, esse trabalho de formação de professores e que a gente também vem agora expandindo para os profissionais integrantes da gestão escolar, uma formação específica, né, não só generalista de direitos humanos, mas uma formação específica também para esse público, a gente vê como algo, né, fundamental. Então, a ideia aqui das nossas formações não é só ter uma formação em conteúdos, né, mas ter uma formação também em conteúdos, mas ela não é conteudista, é uma formação que visa, de fato, no caso dos professores, poder desenvolver metodologias, um ferramental para apoiar, de fato, o professor a trabalhar através de dinâmicas, etc., isso em sala de aula. E daí eu acho que tem algo bastante interessante. A gente fez uma avaliação da implementação do projeto, uma avaliação que aconteceu aqui em São Paulo, em algumas escolas aqui, que estavam implementando o projeto no formato de uma eletiva. E a gente pôde ver resultados muito interessantes em termos de variação de estratégias pedagógicas dos professores. A gente pôde ver um uso super diferenciado do espaço da escola. Então, assim, resultados muito bacanas das possibilidades pedagógicas dos professores que tinham passado pela nossa formação e desenvolveram um projeto depois. Acho que deram bastante força, assim, para esse trabalho continuar. E do ponto de vista, né, da gestão também, ali pensar, né, nessas competências da gestão que são diferentes da do professor e o que a gente precisa mobilizar em termos de ferramentas, né? Então, eu acho que é uma formação que tenta não só trazer conteúdos, reflexões, né, sensibilizar os direitos humanos, etc., mas também ter uma perspectiva mais prática mesmo, de apoiar para que isso seja de fato, né, ali efetivado no ambiente da escola. Muito bom, porque quando você coloca que as violações de direito não surgem do nada, né? E que a escola reproduz em grande medida o que acontece no mundo, né? E a educação para os direitos humanos, como você bem disse, ela está para dizer que muitas vezes uma violação de direito ocorre por um preconceito de raça, ocorre por um preconceito de classe, ocorre por um preconceito de gênero, né? E muitas vezes a gente usa, por exemplo, os termos bullying ou cyberbullying, né? Que é essa intimidação sistemática, presencial ou no ambiente virtual. Só que a identificação de uma intimidação sistemática ela não pode ser desacompanhada desses recortes que você lembra. Com certeza. Né? Então, muitas vezes é uma questão racial que está posta ali, uma questão xenofóbica que está posta ali, uma questão homofóbica que está posta ali, né? E às vezes a gente usar só o termo bullying, isso pode criar uma generalização que acaba por não nos ajudar a compreender em que tecido social essas situações de violência foram construídas e de que maneira essas relações precisam ser refeitas, reconstruídas, ressignificadas, de modo que a violação, que a violência não ocorra, né? Então, a educação para os direitos humanos, ou melhor, a educação em direitos humanos, que é a partir dessa perspectiva de que as pessoas têm na sua identidade, né, o direito de serem diferentes e diversas, né, sem nenhum tipo de discriminação. Então, nessa perspectiva, né? E para que as atitudes de nós, professores, e de nossos estudantes possam construir uma realidade muito mais harmônica e democrática. Eu tinha colocado no nosso roteiro aqui uma pergunta a você, que é como que a educação para os direitos humanos poderia transformar a escola nesse espaço de exercício da cidadania, de um espaço mais democrático, em que as diferenças pudessem ser respeitadas, em que a convivência pudesse ser muito mais harmônica, né, independente da diversidade que esse espaço receba, né? E você já respondeu essa pergunta ao colocar. O curso que traz não só conteúdos, mas reflexões, mas também metodologias, ele é importante
e a gente vai divulgar aqui uma versão dele menor ao final, porque muitas vezes, como você bem disse, nós temos um enorme conjunto de normativas, nós temos um Plano Nacional de Direitos Humanos, nós temos um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Os estados têm muitos deles, vários materiais que orientam, né? Nós aqui no DF estamos construindo um guia de educação e direitos humanos com temas diversos, né? Bacana. De modo que a gente consiga tentar traduzir da maneira mais fácil e apreensível possível aos nossos colegas, aos estudantes, como que esses variados recortes, que fazem parte das chamadas interseccionalidades, né, eles podem ser abordados no ambiente escolar de modo a não serem fator de geração de violação de direitos, né? Então, o curso não só traz essa bagagem, como também permite como que eu posso mobilizar, que metodologias seriam mais interessantes para que eu pudesse trabalhar a educação em e para direitos humanos, né? Uma pergunta, Isadora, vocês trazem situações hipotéticas, vocês solicitam durante o curso que os participantes tragam essas situações, como que, já que eu falei em interseccionalidades, como que as interseccionalidades aparecem no curso, ou é mais geral, você consegue fazer um direcionamento, como que acontece? Sim, posso falar um pouquinho sobre isso, Léo. Enfim, acho que o curso, a gente tem ali espaços, né? Claro que a gente está falando de um curso que a gente vem promovendo no Distrito Federal, na verdade, desde o começo, do acordo de cooperação, a formação de professores, que eu estou falando agora. Então, é um curso que acontece, né, no ambiente virtual, com tutoria. Então, claro, é um EAD, mas é um EAD, né, instrucional. E ele tem alguns ambientes de troca ali entre os participantes nos fóruns, etc., que a gente tenta propiciar que os participantes, enfim, né, promovam espaços de troca, de diálogo, de trazer suas experiências particulares ali na escola. E o curso também, a gente acha que é relevante, né, ter ali trocas entre os próprios professores ou entre os próprios gestores. Isso também são ferramentas de aprendizado. Então, ali tem uma série de depoimentos de professores que desenvolveram os projetos. O curso traz um pouco também essa figura do outro professor para promover essa educação entre pares. Então, a ideia de fato é que a gente também possa, né, aprender com o outro, mesmo que não seja um professor do Distrito Federal, seja de outro lugar, ou às vezes do Distrito Federal, acho que tem depoimento, né, de uma professora de Brasília, mas, enfim, essa experiência de troca é bastante rica, de pensar inspiração em outros projetos sendo desenvolvidos por professores que foram desenvolvidos a partir do nosso curso. Então, essas trocas estão bastante presentes na formação. Muito bom. Eu pergunto porque o que nos chega aqui na Gerência de Educação e Direitos Humanos e Diversidade, muitas vezes às vezes é a regional de ensino, às vezes é a própria escola solicitando orientações. Olha, eu estou com um caso de racismo aqui, como é que eu posso lidar? Eu estou com um caso de preconceito religioso, de racismo religioso, como é que eu posso lidar? Eu tô às vezes confunde bullying com racismo, né? Total, não, e essas temáticas, enfim, especificamente, né, quando a gente está falando das diferentes formas de discriminação, de preconceito, são temáticas que estão dentro ali, mais especificamente, do segundo momento, do módulo do curso, que vai trabalhar discriminações e com um foco, na verdade, bastante grande para a questão do racismo. Isso. Então, de fato, é um curso uma oportunidade muito, muito relevante, né? Mais uma das oportunidades que a Secretaria oferecerá via Instituto Auschwitz, né? Então, eu queria, antes de a gente terminar esse papo nosso, dizer que a gente enviou às escolas já uma circular, eu vou até falar o número dela aqui, como isso vai estar gravado, se você não entender rapidamente, só voltar ao vídeo, mas é o processo SEI de número 0080 0027 0391 /2024, dígito 15, em que nós anunciamos uma versão menor, uma versão mais, a Isadora vai explicar melhor, deste curso, ofertado a todos os professores do DF, inclusive até professores da rede particular, que queiram participar, não há nenhum impedimento, mas nós divulgamos em todas as nossas escolas, né? As quase 800 escolas, e queria mais uma vez pedir que a Isadora reforçasse o convite,
havia uma data de inscrição para esse curso, que acontece agora em 24, entre outubro e novembro, e aí o Instituto Auschwitz deu uma dilatada nesse prazo de inscrição. Vou pedir a Isadora que explique, que esse espaço serve também para divulgar essa ação formativa. Explico, Léo, obrigada. Gente, todos os educadores que estiverem vendo essa live, essa é uma formação que a gente está promovendo de chamamento aberto do Instituto, né? Que a Secretaria está nos apoiando na divulgação. É um formato de formação com o qual a gente já tem professores ali formados do Distrito Federal. Mas é uma formação que tem a duração de 5 semanas. Ela acontece de maneira majoritária, né, na nossa plataforma educativa. Ela é instrucional, então vocês vão estar o tempo inteiro acompanhados de uma tutoria com quem vocês vão poder tirar dúvidas, né, estabelecer diálogos, contar para qualquer problema técnico, qualquer questão que vocês tiverem, através do e-mail e da própria plataforma. Essa é uma formação que a gente também vai contar com 3 encontros síncronos, né? Um inicial de boas-vindas, um de meio, que vai acontecer uma vivência, né, sobre uma das temáticas do projeto, e um final de encerramento, e também de conversa, assim, para entender, né, como foi o curso. E essa é uma formação que a gente prorrogou o prazo de inscrição, ela está indo até dia 9 de outubro, e ela vai acontecer entre o período do dia 14 de outubro e 17 de novembro. A gente sempre costuma também dar um chorinho de tempo, pelo menos 1, 2 semanas de extensão, para aqueles professores que estão ali engajados e precisarem de um tempo adicional para fazer a formação. A gente sabe que a vida é muito corrida e que às vezes não dá tempo, né? Você fica doente, toca com problema, de fazer ali nas 5 semanas pré-estabelecidas. É uma formação que ela tem um total ali considerado de 30 horas, e ao final vocês vão receber uma certificação emitida pelo Instituto Auschwitz. Então, todos aqueles que tiverem interesse, ela é bastante flexível, se inscrevam e vai ser um prazer tê-los com a gente nesse processo formativo. Eu agradeço mais uma vez a Isadora, reitero aqui a importância e digo, não perca a oportunidade. Se você puder fazer esse curso, a gente vai estar divulgando, né, via circular e os nossos grupos de WhatsApp, né. Espero que todos possam participar. E dizer que a nossa parceria com o Instituto Auschwitz continua em 2025 e em 2026, pelo menos, né, e que outras propostas de formação, de interação e de partilha sobre educação e direitos humanos a gente vai estar divulgando por aqui, tá? Por esses canais e por outros canais, tá? Então, Isadora, muito obrigado, tá? Deixo agora aqui para você dizer suas palavras finais, tá? E muito obrigado pela parceria. Léo, eu super que agradeço, né, pessoalmente também em nome do Instituto, da Clara, que é a diretora do programa de políticas educacionais do Instituto. Então, super agradeço de novo a você, a Patrícia, a toda a equipe da gerência, a secretaria. É um prazer a gente tá aqui mais um ano nessa parceria e também poder dar continuidade para que esse trabalho se consolide no Distrito Federal. Então, é isso, e espero poder ver, enfim, esses educadores nessa e nas próximas edições da formação que terão. Ok, a Diretoria de Serviço de Apoio à Aprendizagem, Direito Humano e Diversidade e a sua Gerência de Educação, Direito Humano e Diversidade agradece a todos vocês que puderam ver esse material, tá? E nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.